E aí até agora eu vendi R$ 48.569,01. Esse aqui é o meu gráfico dos últimos 30 dias. O Flamengo ganhando a Supercopa do Brasil e tudo mais. Ô Pretzel, será que é hoje, assim, o Palmeiras, o quanto isso vai trazer de motivação, de pilha pro Palmeiras pro jogo de hoje? Porque eu acho que é um risco, tá? É tentar achar ali o ajuste fino. Eu acho que deve ser muito legal você falar, pô, nós botamos aqui uma chance de taça com o rival que tá engasgado, vamos finalmente conseguir ganhar deles. Pensar isso deve ser legal. O problema é o exagero, é o esquentar demais esse termômetro aí, hein, Pretzel? Primeiro eu achei engraçado, Jorge, que ninguém respondeu o seguinte sobre isso: tabus foram feitos para serem quebrados. Ninguém respondeu sobre isso. Ou para serem mantidos. Isso aí, não, mas o quebrados o time que não ganha nunca sempre responde dessa maneira. Não, mas os tabus foram feitos para serem quebrados. E eu acho o seguinte, cara, tudo que passou, esse jogo de 2017, eu tava lá no Allianz, acho que foi 2-0, eu acho, né? Foi 2-0. E aí foi um vareio de bola até, inclusive, do Palmeiras no Flamengo. Rodrigo Caetano era o executivo do Flamengo na ocasião, eu me lembro que eu falei com ele. E de lá para cá, o Flamengo cresceu muito e o Palmeiras também teve a sua sede de vitórias e de títulos. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 18, mesmo que não tenha vencido o Flamengo. O Flamengo, depois com Jesus, arrebentou em todos os sentidos. Então eu acho assim, eu acho que esses jogos anteriores não significam muita coisa para o jogo de hoje, né? Hoje o Palmeiras pode pegar e tocar o Flamengo. Imagina tocar uns 3-0, como o Furacão tocou no Flamengo dentro do Maracanã. Faz um gol cedo, né? O Flamengo se desespera, jogo único. E aí vai, mete segundo. Isso aí pode acontecer. E do outro lado, a recíproca é verdadeira também. Então, cara, a gente que já trabalhou em tantos jogos, eu acho que isso aí, quando você tem uma diferença, como teve na década de 60, né, Jorge? Que o Corinthians não ganhava do Santos durante 13 anos, 12 anos, não conseguia ganhar do Santos. E aí ganhou em 69. Aí sim. 1, 2, 3. O Santos é freguês. Os caras cantaram. Exatamente. Cara de pau. 2-0. 2-0 em 69, Paulo Borges e Lidu, os gols. Não, Paulo Borges e agora Eduardo. Paulo Borges fez gol. E aí é o seguinte, cara, aí sim é um tabu gigantesco que termina. Aí eu concordo. Agora, 3, 4 anos, não sei se é muita coisa. E detalhe, né, que a gente precisa lembrar, com todos os tabus, com todos os números, com tudo que a gente vê no campo, que nos faz crer que o Flamengo talvez jogue um jogo mais solto, mais... enfim, que encante mais, mas o Palmeiras joga o jogo que o Abel planeja e na Libertadores. São 19 jogos do Abel comandando o Palmeiras, o time só perdeu 2 jogos, cara. É uma parada para se respeitar, assim. Então, eu acho que a gente pode considerar que o Flamengo vive um melhor momento, tem peças melhores, acho que tudo isso é válido, mas o cenário de ser uma final e de ser o Abel, cara, torna o Palmeiras um time muito perigoso, assim, mas muito perigoso. Já que vocês falaram de Abel e a gente tá falando de tabu, vamos ver o momento da coletiva véspera do jogo em que o Abel trata desse tema, né? São 4 anos sem que o Palmeiras vença o Flamengo e ele, Abel, evidentemente chegou nesse período e não conseguiu ainda. Vamos lá. Apesar de já não ganhar há quantos anos? Mais de 4. Temos uma oportunidade de fazer isso amanhã. E tem sido a nossa história, a minha história no Palmeiras, tem sido fazer história. Tem sido com estes jogadores aqui e agora. São estes jogadores aqui e agora que ganham. A história é rica, a história faz parte do passado, mas nós não vivemos da história. Da história vive o museu, da história vive o passado e respeitamos muito a história. Mas quem ganha os jogos aqui e agora são os nossos jogadores, são os meus jogadores. É isso que nós vamos fazer amanhã, é esse o nosso propósito. E aí até agora eu vendi R$ 48.569,01. Esse aqui é o meu gráfico dos últimos 30 dias.